Boa noite. Estamos entrando aí para a live de hoje. É uma live com a Karine, psicóloga. Nós vamos aguardar aí. A Karine já está entrando. Karine, você pede aí para entrar, para entrar no ao vivo, para entrar comigo. Estou aceitando a solicitação da Karine. Olá, boa Ei, noite. Karine, boa noite. Sim, boa noite, como você está? Tá joia. Quanto tempo que a gente não faz live, né? Né, eu estava observando, deve ter bastante tempo que eu não faço uma live mesmo. Né? Talvez seja um Então. convite para voltar a fazer lives, né? Ai, tá vendo? Ó, eu te instigando agora a voltar, né? Pra você que foi tão ativa nas lives ano passado, com as quartas com a K, né? Agora acho que Sim, é eu que tô entrando no ritmo agora, engatando a primeira, pós-pandemia. é verdade. Agora tá todo mundo meio cansado, né? Você resolveu Não é? começar. Eu sou o contrário, na hora que o pessoal tá diminuindo, aí que eu tô engatando a primeira, né? Mas que Sim, bom, isso mesmo, sim que é bom. ainda dá tempo de engajar aí, né, no mundo das lives, do virtual, né, dos estudos via ao vivo, né, Karine? Sim, a live é uma ótima ferramenta, né, para a gente poder passar o conhecimento que a gente tem, né, para as pessoas. Esse conhecimento da área perinatal, que é a área que a gente trabalha, é um conhecimento que não é de fácil acesso, né? É um conhecimento que, para você ter ele, você precisa procurá-lo com vontade, né? Então, eu acho legal, assim, estar trazendo isso pro público, né? Principalmente falando sobre amamentação, falando sobre puerpério, que é uma coisa que as pessoas não têm muito costume de falar sobre isso. E a Então gente é acha que nem é legal. necessário entender, né, que acha que já é tudo instintivo, né, Karine? Exatamente, né? Primeira coisa no pré-natal psicológico que eu trabalho com as mães, né, com as gestantes, é que não existe o instinto materno. É Então, a tá primeira vendo? pauta para a gente começar a pensar no pré-natal psicológico, né? Que são várias desconstruções aí que a gente faz. Isso, É exatamente isso, de que não bom, pensar aí no instinto materno, entender que isso não isso existe mesmo. mesmo. É. Já entrou uma turminha, que bom que o pessoal está entrando, né? E as pessoas vão participando, você colocou caixinha, então vamos nos apresentando, já vamos aí começando a live, porque eu acho que vai ter muito assunto, é um assunto novo, é um assunto que traz curiosidade. Eu vou estar aqui como uma quase leiga no assunto mesmo, do pré-natal psicológico, lembrando da minha fase e pensando nos meus atendimentos, né? Tudo que envolve o pré-natal psicológico. Então, me Sim, apresentando, né, eu sou Janice de Oliveira Santos, eu sou enfermeira de formação já há 18 anos. Tem 5 anos que eu estou trabalhando na área materno-infantil, né, especificamente. Eu presto serviços autônomos aqui na região do Vale do Aço, pela Mama e Ama Consultoria. Então, eu sou especialista em cuidado materno-infantil com enfoque em amamentação. Então, né, eu sou consultora em amamentação especializada na área. Então, é um grande frente aí minha de trabalho. Também sou educadora parental com atuação consciente, que é um trabalho que a Karine vem desenvolvendo aí também muito bonito, se aprofundando, oferecendo cursos para os pais, né, Karine? É um trabalho sim. também que eu quis aprender, quis estudar, porque é muito ligado com a assistência materna infantil, não tem como a gente não falar, estudar parentalidade consciente, que depois nós vamos fazer uma live sobre isso, sobre o que é ser pais conscientes, né? Então, hoje eu trabalho, né, com a consultoria,
A parentalidade ainda não estou voltada para os atendimentos, eu trago a parentalidade consciente mais para o atendimento da consultoria, não especificamente para o atendimento da assistência parental, né, da educação parental. Eu faço perfuração de orelha de bebês, de crianças, de adultos, também tudo em domicílio, faço locação de bombas. E a gente está aí trabalhando para trazer mais segurança, empoderamento para as famílias e desenvolver uma assistência materno-infantil de qualidade, né? E que as famílias se sintam seguras e tenham suporte aí, principalmente no processo do aleitamento materno. E a Karine é uma psicóloga da área materno-infantil que eu conheci, foi um prazer. Hoje ela é minha psicóloga, gente. Indico para todo mundo. Karine me pegou aí na fase da pandemia, né? Da fase do isolamento, quando eu comecei meu post falando, né, da mente sã, corpo sã, né? Que a cabeça comanda o corpo. A pandemia foi uma fase aí que a gente viu como o nosso corpo sentiu, porque a nossa cabeça não estava boa, né? Em função principalmente do isolamento, da insegurança, do medo da morte, de como seria o futuro, né? Então, muitas vezes a gente achava que era o corpo que estava gritando, mas na realidade a mente já estava sofrendo bem antes, né? Então a Karine entrou na minha vida aí, e graças a Deus a gente está caminhando juntas aí, como pacientes e também como equipe multiprofissional dos atendimentos. Agora é com você, Karine. Eu te agradeço pelo convite, né? Eu já fui convidada por você em live e eu acho que tem um prazer muito grande de te convidar e a gente trazer esse assunto tão importante para as mães terem consciência do que da importância e como conduzir. Bacana. Bom, pessoal, eu que agradeço pelo convite, né? Falar sobre perinatalidade é algo que me encanta muito. Né, eu falo muito disso, assim, que a minha escolha pela área da perinatal foi por causa da minha experiência materna, né? Eu senti assim, é como se eu tivesse aproveitado a minha profissão, a profissão que eu tenho para poder dar a voz para as mulheres, a voz que eu não tive quando eu tive a minha filha. Então, eu venho trabalhando isso mesmo para poder dar a voz para essas mulheres, né? Que são tão silenciadas dentro da maternidade. Então, eu fico feliz, né? Pelo processo, né? Você falou aí da sua experiência comigo como psicóloga, né? De poder ajudar, de poder estar trabalhando junto, fortalecimento emocional aí, para lidar com os conflitos, né? Que são vários. A vida, ela tem os altos e baixos. É sobre como a gente vai lidar com esses altos e baixos que a gente vai trabalhar na terapia. Eu sou Karine Mello, sou psicóloga perinatal, né? Tenho uma pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade. Sou educadora parental certificada em disciplina positiva, né? Pela pós-disciplina mesmo. E tenho trabalhado aí, né, com essa temática de gestação, parto, puerpério, parentalidade, educação parental, tenho dado consultoria parental também, né? E tenho o curso de Educando Pais e Filhos, que é o meu filhinho desse ano de 2022, que está aí nascendo, né? Que é um projeto que eu fiz no ano passado e que agora estou colocando aí para rodar, que é o curso de Educação Parental. Com certeza, você está super certa quando você fala sobre a educação parental, ela começa desde bebezinho, porque é por aí mesmo. Desde a amamentação, desde os primeiros dias com o bebê, a gente já tem que entender que a gente está tendo ali uma base, né? Então, estabelecer a amamentação, conexão com o bebê, a conexão mãe-bebê, tudo isso, tá? Vai contribuir para que esse bebê tenha uma boa base, para ele poder crescer, se desenvolver, né? Para que ele tenha saúde mental na vida adulta. Então, quando a gente estuda a psicologia perinatal, a gente está falando do início da vida da criança, do início da vida dos pais, né? Então, assim, quanto mais a gente dá essa base sólida para esse bebê, mais a gente vai ter um adulto saudável lá na frente. Então, quando a gente fala do início, a gente está falando das construções iniciais da vida de alguém, a gente está falando dessa base que tem que ser construída. Então, é importante sim a gente falar sobre a amamentação, sobre essa preparação emocional desses pais, sobre a educação parental, né?
o amor que é tão importante para a construção cerebral desse bebê que está ali nascendo. Então, tudo isso, gente, a gente vai trabalhar dentro da psicologia perinatal, né? É cuidar do início da vida ali daquela pessoa que está nascendo. Isso é a psicologia perinatal. E quando eu estava escrevendo o post, né, eu estava pensando, nos ciclos da vida, né, e se tornar pai e mãe, ou decidir, né, tem gente que decide, tem gente que se torna pai e mãe, né, tem gente que se torna um genitor. É um ciclo novo, né, é uma mudança muito grande. Então eu falo assim, a decisão de se tomar, né, o planejamento, né, para quem pensa, quem planeja em ter filhos, eu falo que eu posso estar até falando bobeira, mas eu falo, a psicologia perinatal começa lá antes do planejamento mesmo, né? Porque a partir do momento que é gerada a vida, ali, né, que a criança começa a ser gerada, já começou o processo da parentalidade, né? Aquilo ali já tem as mudanças ali hormonais no corpo da mulher, né? Ela já começa a preparar para uma nova rotina, para o impacto daquilo ali na vida dela, né? Então eu falo assim que é muito sério, eu falo que é uma coisa muito séria e que a gente não tem noção, né? A gente não tem noção mesmo. E aí quando a gente vai para o atendimento, né, no nascimento, no pós-parto, no puerpério, né, que aí que as mães falam, nossa, ninguém nunca me falou que era assim, né? Eu não tinha noção que era assim. É o que a gente mais escuta, né? E aí é quando começou a me incomodar, né? Que eu falo assim, é mesmo, né? Então, assim, como é que a gente está se preparando para isso, né? Aí, trazendo um pouco da parentalidade, como é que a gente está se preparando para o que vai vir? Porque a gente tem uma expectativa, né? A gente tem um sonho, a gente tem uma... Mas muitas vezes o sonho e a expectativa não corresponde com a realidade, né? Como que esse filho vai chegar, como que o meu casamento vai ficar, como que a minha vida vai ficar, como que o meu emprego vai ficar, como que o meu sono, a minha liberdade, né? Então, assim, a gente não sei o que acontece, aí a Karine vai explicar o que acontece, que a gente não consegue ter, assim, a real situação do que é isso, né? Eu falo que tive um relacionamento por 18 anos, né? Fui casada por 12 anos e as pessoas cobravam ter filho, né? Eu fui ter filho, hoje eu tenho a Clarice, de 6 aninhos, eu fui ter Clarice e eu já tinha 10 anos de casamento. Então as pessoas chegavam perto de mim e eu falava, não, eu quero ser mãe, mas eu não estou preparada psicologicamente. A frase que eu mais falava era isso. Eu não estou preparada psicologicamente, assim. E aí eu sabia, quando eu falava isso, que era tipo assim, não, eu sei que eu tenho muita coisa de emprego para fazer, minha carreira, estou desenvolvendo, ainda não é o momento. Mas eu falava que eu não estava preparada psicologicamente. Eu só sabia que eu ia ter que ter, assim, ia mudar a minha vida, ia ter que ter uma disponibilidade e uma disposição muito grande, né? Então eu falava que eu não estava preparada psicologicamente. Por quê? Eu já imaginava que tipo, assim, eu tenho que estar preparada para tudo que pode acontecer com a chegada de uma criança, mas eu não sabia o que podia acontecer e qual é o impacto disso real, né? Então é isso que muitas vezes quando a gente vai para o atendimento da consultoria em amamentação, e aí a amamentação ela se torna o vilão, né? Porque ela é ali 24 horas por dia, e aí aquele bebê que vai ao seio, né? Geralmente de 2 em 2 horas, principalmente no primeiro mês, os primeiros meses, os primeiros 6 meses, né? Que é, aleitamento, é recomendado o aleitamento materno exclusivo. Então, tudo que envolve esse nascimento, né? Todo esse impacto, essa mudança, muitas vezes ela é evidenciada nos problemas da amamentação. Sim. E aí, quando a gente começa a destrinchar ali, a gente vê que o manejo clínico da amamentação é o o que eu tenho que fazer de menos ali. Na realidade, eu tenho que escutar essa mãe, compreender o que ela está querendo, o que está passando na cabeça dela e trabalhar muito do aconselhamento. Né, do aconselhamento. E às vezes eu vejo que ali, muitas vezes já não é assim, a gente trabalha, mas esse trabalho a gente tem que ter iniciado lá no início, ou lá no planejamento, ou assim que essa mulher soube que ficou grávida. E aí é quando surge que eu vejo essa necessidade do pré-natal psicológico, né? Que eu acho que é ele que vai trazer uma base, vai fortalecer essa mulher para essa mudança, né? Que vai vir com o nascimento do bebê. Sim. Isso que você falou sobre não estar preparado,
o primeiro erro, assim, que, entre aspas, não gosto muito de falar que é um erro, mas é a primeira coisa, assim, que as pessoas trazem para a terapia que a gente precisa desconstruir. Porque não tem como a gente se preparar para a realidade. A realidade a gente vive, entende? Então, a primeira coisa é entender assim, não vai adiantar você tentar preparar para uma realidade que você não sabe. Você vai ter que viver e aí entender se você tem os aparatos psicológicos ali para suportar aquela realidade, que às vezes é o que acontece. A mulher, o homem, a família não tem esse fortalecimento emocional para suportar aquela realidade. Aí muitas pessoas me perguntam, mas como ter esse fortalecimento emocional? Como que a gente vai lidar com isso? São as desconstruções que são feitas na psicoterapia. Entende? Então, quando a gente fala sobre o instinto materno não existe, a gente já tira um fardo dessa mãe na hora que ela falar assim, eu não sei cuidar, meu bebê chora, eu não sei porque que ele está chorando. Tô errada? Não, não tá. Porque você não vai saber mesmo. Isso é um processo de aprendizagem. Então, todas essas desconstruções que a gente vai fazendo durante a gestação já vai fortalecendo, a mulher já vai ficando mais, entendendo mais como que funciona, né? O pré-natal psicológico, ele atua nessa prevenção mesmo. Tentar evitar esses adoecimentos emocionais, fornecendo aí esse fortalecimento emocional, né, durante a gestação. O que eu vejo muito acontecendo? As pessoas elas não procuram o acompanhamento psicológico durante a gestação, porque geralmente, né, não vem essa necessidade. E aí lá no pós-parto, quando as coisas começam quando começa a sentir a necessidade, né, do acompanhamento psicológico, vem para a terapia. Isso é algo notório. Né? A amamentação, por exemplo. Eu já atendi muitas mulheres que vêm para o consultório porque estão tendo dificuldade de amamentar e que às vezes vai numa consultora, né? E não existe uma questão fisiológica, não existe nada físico ali impedindo a amamentação, mas essa mulher continua com dificuldade para amamentar, que está no âmbito do emocional. Então, só que as pessoas às vezes não têm muito esse tato de entender que às vezes é o emocional que vai mandar mesmo, né? É o emocional que vai impedir, às vezes, uma amamentação. É o emocional, às vezes, que vai impedir um parto natural. É o emocional que, às vezes, vai levar uma mulher para cesárea. Sim, às vezes, é o emocional que vai levar uma mulher para cesárea, né? Então, a gente vai entender isso, que o pré-natal psicológico, ele tem essa intenção de diminuir os impactos, que a mulher não seja pega totalmente de surpresa para tudo, né? Então, no pré-natal psicológico, a gente vai trabalhando nos encontros, né? Essas questões, como que a mulher está vendo isso, quais idealizações que ela está fazendo em relação à vida dela com o bebê, porque às vezes a mulher romantiza a maternidade, porque a sociedade romantiza a maternidade. Então, ela vai achar que o bebê dela... Eu já ouvi muito essa frase, sabe assim? As pessoas falam, porque bebê chora muito, porque bebê... mas o meu bebê, eu acho que ele não vai chorar. Eu acho que o meu bebê vai ser quietinho, sabe? Então, cria uma fantasia, uma ilusão de uma realidade distorcida. E aí, quando a realidade bate, e ela bate doendo, né? É onde acaba adoecendo, né? Por quê? Porque não teve tempo para desconstruir a fantasia que foi criada. Não teve tempo para desconstruir a idealização daquele bebê perfeito. Os rótulos, né? Aquele bebê que não chora, aquele bebê que não vai dar trabalho, aquele bebê que vai dormir a noite inteira, né? Outras idealizações que as mulheres criam muito é que a amamentação vai ser plena, linda, bonita, né? E que vai dar tudo certo, é só colocar o bebê no peito que ele vai mamar e vai estar tudo certo. E aí, quando isso não acontece, na maioria das vezes não é assim, essa mulher se sente ali vulnerável, fragilizada, frustrada, porque a realidade ali veio de uma forma que ela não esperava. Então, parte do pré-natal psicológico é desconstruir essas idealizações. Parte do trabalho é trazer para a mulher a oportunidade de desfantasiar a maternidade. Então, a gente vai trabalhando ali, olha, isso aqui parece que é uma fantasia, a gente vai desconstruindo isso. A gente vai desconstruindo, por exemplo, que o filho é da mãe, né?
que a mãe cria essa responsabilidade, aí começa aquela culpa, nossa, eu tô dormindo e o meu marido tá lá com o meu bebê, e aí aquela culpa, que nossa, eu que devia estar olhando, eu que devia estar cuidando, porque eu que sou a mãe. E aí a gente vai desconstruindo isso para a mulher poder conseguir descansar, para a mulher conseguir ficar bem, né, e receber a ajuda das pessoas. Então tudo isso a gente vai trabalhar no pré-natal psicológico. Legal, viu? Nossa, eu sempre falo assim, quando a gente se torna, né, mãe, pai, assim, principalmente eu vejo nas mães, e eu também passei por esse processo, né? Resgata a nossa criança, né, interior, resgata nossas vivências da infância, as nossas lembranças, a forma que a gente foi educado. E muitas Sim, vezes, né, tem pessoas que repetem ciclos, tem pessoas que querem mudar esses ciclos de educação, né? E aí, sim, logo nesse momento de intimidade com o filho, desse momento de aprendizado, né? Que nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, e ali eles vão aprender mesmo, né? A compreender as necessidades dessa criança, e aí eles irem iniciando essa forma de comunicação com a criança, é um momento que traz mesmo muitos conflitos, né? Conflitos ali internos com a família, às vezes com o pai, com a mãe, né? Que aí vem a questão dos avós, e conflitos internos mesmo dessa mãe, né? Revivendo o processo dela. E essa questão do empoderamento, né? Igual você falou, se ela se sente. Nossa, ela falou, como é que eu não estou dando conta de cuidar do meu filho, né? Como é que eu não estou dando conta de perceber por que, que ele está chorando, né? E eu uhum, lembro muito assim, que você fala muito disso, a gente tem que focar na resolução, né? Então é por isso, a gente tem que se preparar, entender que as realidades muitas vezes não vão ser conforme a gente programou, mas ou seja, a gente tem que aceitar e focar na melhor resolução daquele problema, né? Ou daquela situação, de forma que a gente tenha o quê? Uma qualidade ali de vida, uma qualidade na condução desse processo. E às vezes, na realidade, a gente fica trabalhando na frustração, né? A gente fica sim, frustrada porque não teve o parto, né? Então, muitas vezes eu já converso com a mulher, ela está muito frustrada porque o parto não foi da forma que ela queria, né? Ou o uhum, bebê está com alguma questão, por exemplo, oral, vai ter que, né, fazer até algum problema oral que isso está impactando na amamentação. Então, muitas vezes as mulheres não aceitam, né? Por exemplo, que o bebê tem um freio oral alterado. Isso que está gerando, muitas vezes, um impacto na amamentação. Então, quando a gente fala, olha, não depende de você, é uma questão, né, física mesmo. Mas elas não aceitam, e aí elas acham, nossa, mas por que está acontecendo comigo isso, né? E eu brinco assim, cada casa que eu entro, gente, é uma história, e sempre tem uma situação sim. que traz uma dificuldade, uma situação às vezes de doença mesmo, ou de necessidade de tratamento. Eu falo que hoje os processos fluindo naturalmente são raros. Por quê? Porque a gente não fica sabendo, as pessoas não contam, né? As dificuldades que estão enfrentando ali dentro do ambiente domiciliar delas, né? Muitas vezes elas contam muito depois, outras pessoas que elas têm muita intimidade, né? Mas o que a gente vê, eu que entro na casa do cliente, cada dia eu me deparo com uma realidade e eu falo, nossa senhora, assim, é cada um com seus problemas mesmo. A gente acha Uhum. que só a gente tem problema, né? Mas é Uhum. cada um com o seu problema mesmo, assim. Mas me Sim. explica, Karine, o que é a diferença, então, que você falou, eu lembro que você colocou na sua pergunta, na sua chamada, que você falou assim, uma coisa é a terapia e outra coisa é o pré-natal psicológico, né? Explica essa Sim, diferença pra sim. gente. A psicoterapia, ela vai ter um âmbito mais em longo prazo. Então, a psicoterapia, a gente vai trabalhar mais profundamente a história de cada um, a gente vai entender a história daquela mulher, igual você falou, são várias histórias, né? Então, cada gestante é uma análise diferente. Então, como que foi a construção? Esse bebê foi planejado, não foi planejado? Como é que foi? Essa mãe, quando ela nasceu, ela foi um bebê planejado? Não foi um bebê planejado? Tudo isso vai ter um impacto na vida daquela mulher. E a gente vai entrar em psicoterapia. Então, é um trabalho mais demorado, que dura e talvez a gestação inteira, né? Com terapia semanalmente, enfim, e se estende aí no puerpério, e a psicoterapia, né? Como qualquer outra psicoterapia. Só que quando a gente fala de gestantes, eu pelo menos gosto de trabalhar com a psicoterapia breve focal. O
que é a psicoterapia breve focal? É uma psicoterapia focada naquele momento que aquela pessoa está vivendo ali. Buscando histórias, escavando histórias, desatando nós, sim, mas bem focado na gestação, para que a gente tenha um impacto disso em longo prazo. No pré-natal psicológico, a gente tem um tempo limitado. Então, ela não é em longo prazo, não é algo que você vai começar e você não tem uma data de finalização. O pré-natal psicológico, ele tem. Ele tem início, meio e fim. Entendeu? Então, o pré-natal psicológico, ele geralmente ele tem 8 encontros. Né? Eu faço ele com 8 encontros e no máximo 10 encontros. Eu estendo até 10 encontros se eu ver necessidade ali de trabalhar mais alguma questão que ficou sem trabalhar. Então, o que trabalha? Cada encontro ele tem um tema mais ou menos específico. Então, a gente vai ter o primeiro encontro, é o que a gente chama de anamnese, que seria ouvir mesmo a história, né, da gestação. Não é nem a história da mãe e do pai, a gente também escuta isso, mas a história da gestação. Então, esse bebê, ele foi planejado? Foi, cara, ele foi planejado, ok. Quando receberam a notícia de que estava vindo um bebê, como que foi a reação dos pais? Eles ficaram felizes, ficaram tristes, ficou confuso, ficou ambivalente? Cada um tem uma história, né? Como que tá sendo para a mãe essa chegada desse bebê? Tá sendo ansiogênica? Ela tá ficando ansiosa? Não tá ficando ansiosa? Ela tá se sentindo bem? Tudo isso vai interferir na condução ali do pré-natal psicológico, entendeu? Então, a gente tem cada encontro um tema. Então, por exemplo, a gente traz... eu gosto muito de trabalhar com o casal, né? Por exemplo, para que o homem também participe do pré-natal. Então, às vezes, dentro do pré-natal psicológico, vai ter um encontro que vai ser só com o companheiro, quem vai estar junto dessa mulher. Vai ter um encontro que vai ser com a rede de apoio. Entende? Então, dentro do pré-natal psicológico, a gente vai preparar e usar as técnicas que a gente, né, usa dentro da psicologia perinatal para estar fazendo esse trabalho. A gente, tem um nome difícil, né? É profilaxia, que é de prevenção, um trabalho preventivo para a gente poder diminuir os impactos desse momento na vida da mulher, que a gente sabe que é um momento que é um momento de crise, né? Potencialmente de crise emocional, porque é um momento de mudança, você mesmo falou. Por que o momento de gestação e parto puerpério é um momento em que existe um alto número assim, nas pesquisas científicas de adoecimentos emocionais? Porque é um momento em que as pessoas estão passando por uma transição. E toda transição que a gente passa, né? Ela é potencial de crise para algum adoecimento, seja depressão, ansiedade, estresse. Então, por exemplo, a morte de alguém, uma mudança, um casamento, né, que acaba, a adolescência é um momento de muita crise emocional, né, porque são momentos transitórios. Na mulher, por exemplo, na menopausa também é um momento transitório, então é um momento potencial de crise. E a gestação é um momento potencial de crise, sim, na vida da mulher. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, quando a gente está falando de adoecimento, o que a gente está falando? Nos estudos, 25% das mulheres apresentam sintomas de depressão na gestação. Ou seja, 1 a cada 4 gestantes podem apresentar sintomas de depressão e alteração emocional no período de gestação. Eu acho muito. 1 a cada 4 gestantes apresentar alguma alteração emocional. É um número muito alto e tem crescido cada vez mais. Eu fui uma dessas. Eu tive síndrome do intestino irritado. Meu organismo manifestou com a síndrome do intestino irritado, né? Assim que eu já te dando um gancho aqui, até para, né, contar um pouco da experiência também, que às vezes as pessoas não sabem, né? Mas a gravidez da Clarice foi uma gravidez planejada, desejada, né? E com 10 semanas eu já comecei a passar muito mal. Eu tive muito enjoo, a minha barriga já estava muito inchada. Eu não conseguia evacuar. Eu ia para o trabalho, passava mal lá, tinha sensação de desmaio. Até que com 12 semanas eu internei. Fiquei 1 semana internada, fazia lavagem intestinal, porque eu não conseguia evacuar. E até que foi feito o diagnóstico da síndrome do intestino irritado. E aí eu fiz o tratamento com a gastro, né? A gastro me acompanhando, e eles falam, né? A síndrome do intestino irritado, ela tem um cunho emocional muito grande, né?
Uhum. Então, essa mudança, essa gravidez, eu tive uma manifestação no meu organismo, assim, e eu sofri muito. Eu lembro que eu dormi 3 meses no sofá, porque eu não conseguia deitar. Assim, ao início da gravidez, eu dormia no sofá sentada. Eu não conseguia deitar. Aí acabou que eu tive que afastar pelo INSS, porque eu não dei conta. Eu ia para o trabalho, eu praticamente desmaiava lá. E aí eu fui afastada tudo, e até que a gastro me encaminhou para o psiquiatra. Ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar porque tem um fundo muito forte e o seu quadro está tá te prejudicando muito, né? Nossa, eu sentia muita dor, né? Não conseguia me alimentar, a questão da Uhum. barriga, né? De não conseguir evacuar. E aí eu fui para o psiquiatra, e aí comecei a medicação, e aí que eu comecei a medicação, aí eu me afastei, comecei a medicação, comecei a atividade física, fiz hidroginástica na época, aí que eu comecei a curtir minha gravidez, eu já estava mais na metade, eu ganhei Clarice início de dezembro, eu comecei em agosto a curtir a minha gestação. Foi quando o remédio começou, eu não lembro se na época eu voltei para terapia. Eu acho que eu iniciei terapia também, eu já fazia. Eu acho que eu comecei a fazer de novo quando eu engravidei. Eu sempre fiz Uhum. terapia, sou adepta à terapia, amo terapia. E aí eu brinco que assim, eu voltei a trabalhar no final da gestação. Foi quando eu estava realmente boa, né, e curtindo uma gestação saudável e de qualidade. Por quê? Porque aí eu já estava né, minha mente já estava organizada, o remédio me ajudou muito. E quando eu ganhei Clarice, eu acho que eu tomei mais um pouquinho só de tempo do remédio, e sempre mantendo a terapia, e depois melhorou. Ganhou Clarice e os sintomas intestinais melhoraram todos. Na realidade, já Uhum. melhorou desde agosto, né? Então, eu Uhum. acredito que foi uma manifestação, né, de toda essa Sim. mudança aí. É o adoecimento emocional. Quando a gente fala do adoecimento, eu falo do adoecimento emocional porque é mais fácil das pessoas entenderem, né? Mas a linguagem técnica é o adoecimento psíquico que a gente fala dos psicólogos. Adoecimento psíquico, quando alguém fala adoecimento psíquico, vocês podem saber que é adoecimento emocional. Por quê? Porque é um momento de transição que requer recursos emocionais que às vezes a gente não tem. E também a gente tem que entender a história de cada um. Então, tem os encontros, né? Então, nesses encontros, a gente vai levantar. Essa mulher tem medo do parto? Como que tá sendo? As idealizações que eu falei, né? E aí, a gente vai ter cada encontro, a gente vai trabalhar uma questão. A comunicação com a rede de apoio, a gente vai trabalhar a aceitação dessa rede de apoio, porque às vezes é um problema aceitar os palpites, né? Eu trabalho muito isso, mesmo na psicoterapia, tá, gente? Porque o que eu faço hoje, né? A maioria das mulheres que estão comigo hoje, elas estão fazendo psicoterapia, não pré-natal psicológico, psicoterapia. Mas, vez ou outra, eu trago algum tema do pré-natal psicológico dentro da psicoterapia, porque eu acho importante. Então, às vezes, ela começa a falar, porque a sogra, papapá. Aí eu já pego o gancho e já trabalho com essa gestante a rede de apoio, a comunicação, a aceitar o palpite. O palpite, ele vai vir. Isso é a realidade. Aquilo que eu falei sobre se preparar para a realidade. O palpite, ele vai vir. Agora, o que você vai fazer com o palpite? Você vai ouvir? Você vai internalizar? O que você vai fazer com ele? Né? E aí é onde a gente trabalha esse fortalecimento emocional de falar, tudo bem, fulano, você achar que a mamadeira é melhor do que o peito. Mas eu não acho. Eu acho que o peito é muito melhor que a mamadeira. E tudo bem a gente discordar, tudo bem a gente estar... às vezes, o relacionamento dá atrito mesmo, né? Então, a gente vai trabalhando isso com a gestante, né? Para poder conseguir comunicar com a rede de apoio, de falar, fulano, eu entendo que na sua época colocava moeda para curar o umbigo. Eu entendo. Só que hoje em dia a orientação que a gente tem é essa, a ciência mudou, hoje em dia a gente entende. E explicar, porque às vezes a gente faz do nosso jeito e não quer perder tempo explicando para outra pessoa por que a gente está fazendo do jeito que a gente está fazendo. E isso gera alguns atritos, porque a pessoa não sabe, ela não tá, às vezes ela não tem o conhecimento que você tem. Às vezes ela, e aí quando você explica por que a moeda tem bactérias, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não precisa disso mais, a gente faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. A pessoa não entendeu. Mas o meu filho, eu fiz isso, ele não morreu, né? Eu fiz isso com meu filho, ele não morreu.
tudo bem, seu filho não morreu, mas eu não quero tentar matar o meu, entendeu? Então a gente vai fazer desse jeito aqui. E aí é trabalhar a comunicação não violenta. Eu ensino muito para as minhas pacientes comunicação não violenta, porque é uma arma super poderosa para a nossa rede de apoio. Porque, gente, é mais sobre como a gente vai lidar com o que está acontecendo do que extinguir. Não vai ter como a gente extinguir esse tipo de comentário da nossa vida. Não vai ter como a gente extinguir, por exemplo, uma mãe que está amamentando um bebê mais de 2 anos, ou até 1 ano e meio, ou passou de 1 ano, ela vai receber comentários sobre, esse menino está muito grande para amamentar, que não sei o quê. Esses palpites, esses comentários, eles vão existir. Isso não vai mudar. Agora, o que vai mudar é como eu vou lidar com esses comentários, como eu vou me sentir com esse tipo de comentário. Agora, se eu tô me sentindo culpada, se eu tô me sentindo mal comigo mesmo, se eu não tô certa do que eu tô fazendo, esses comentários, eles vão me afetar muito mais. E aí é onde está o trabalho da psicologia perinatal. É de fortalecimento emocional nesse sentido. De entender quem eu sou, de me empoderar, de saber o que eu estou fazendo, né? De entender as minhas escolhas, de saber que eu posso mudar de ideia, né? Eu estou amamentando, mas chegou um momento que eu não quero amamentar mais, eu quero dar mamadeira. Ok, é a minha escolha. Mas eu estou consciente de que a amamentação é melhor, de que a mamadeira tem os prejuízos? Estou consciente, porque eu também faço isso na psicoterapia e no pré-natal psicológico, sobre falar por que é melhor o peito, por que não a mamadeira, por que não a chupeta. Mas é uma escolha individual. E aí é onde está a gente respeitar a escolha do outro, né? Eu sei que a chupeta é prejudicial e eu sei tudo que pode acontecer. Atraso na fala, né? A dicção da criança fica prejudicada, o vício oral, né? Risco de alcoolismo na vida adulta, risco de ser fumante na vida adulta. Tudo isso está relacionado à chupeta? Sim. Mas eu quero dar chupeta pro meu filho, Karine. Beleza, vai lá e dá chupeta pro seu filho. Mas você tá sabendo de tudo. Então, nessa São questão... as escolhas, né? As escolhas, o que ela deseja, né? Assim, exatamente. Ela pode fazer uma escolha errada, mas o importante é ela estar orientada. Ela está orientada, ela fez aquela escolha, depois ela tem que saber que vão vir consequências, e aí né? vem o empoderamento. Não é sobre certo e errado. É sobre eu escolho, eu sou autêntica na minha escolha. E eu banco a escolha que eu escolhi. E isso é uma coisa difícil de fazer. E as mulheres, eu sinto assim, né? Cada vez que eu avanço mais dentro da clínica, eu sinto que as mulheres estão cada vez mais desencorajadas, desempoderadas, né? Elas então, não são a protagonista, eu sempre falo com elas, você é a protagonista, é você que conduz, principalmente no aleitamento, é a mulher que conduz, não adianta, não é o bebê que conduz o aleitamento. Elas chegam com muito medo na terapia, sabe? Medo de errar, medo de fazer o que não é certo, seguindo às vezes o livro, o protocolo mesmo, e vendo que o livro não encaixa na realidade, né? E aí é onde a gente precisa às vezes esquecer a teoria e se conectar com a criança. Eu vejo muitas mães fazendo isso, esse movimento. Foca no livro, foca no que está escrito, no que é certo e esquece da criança. Não consegue se conectar com a criança, se conecta com a regra. Tem que ser assim, tem que ser assado e não consegue se conectar com a criança. Então a gente faz essa inversão. Só que aí já não é pré-natal psicológico, aí é na psicoterapia, porque aí vai precisar de tempo, né? Vai precisar de esforço, vai precisar de tempo. E com 8 encontros isso às vezes não vai ser possível. Então, ela se desconecta até dela, né, Karine? Sim, ela fica tão assim que ela não sabe nem para onde que ela vai, o que ela quer, ela não consegue tomar uma decisão, né? Uhum. Então, o pré-natal psicológico é importante a gente entender. Ele não é para tratar uma depressão gestacional, por exemplo. Entendeu? Então, quando eu começo a atender uma mulher, ela veio para o pré-natal psicológico. Eu começo a atender ela, eu vejo que eu começo a notar os sinais de depressão, né? Porque a gente faz uma avaliação, né? Tem o teste, que a gente pode fazer um teste, mas às vezes o olho clínico mesmo do psicólogo é o suficiente. Para você ouvir naquela história, você já sabe. Quando você tem uma expertise, quando você tem conhecimento, você ouvindo, você fala, essa pessoa está com depressão. Né? Levanta ali a hipótese da depressão. Se você quiser confirmar, a gente pode fazer um teste psicológico para poder confirmar, né? Pode encaminhar para o psiquiatra se achar necessário. Mas quando eu percebo que a mulher está com depressão, eu termino o pré-natal psicológico, que é o trabalho que a gente faz, que às vezes ali no pré-natal psicológico já ameniza um pouco dos sintomas da depressão, mas eu recomendo que a mulher continue com a psicoterapia. E aí a gente vai trabalhar a depressão.
né? A gente vai trabalhar os sintomas, às vezes o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado. O que acontece? Todo mundo pode ser pai e mãe. Então, às vezes, a pessoa já tem um transtorno mental. Às vezes, ela já tem alguma questão. Ela já teve depressão em um outro momento da vida dela. Então, é um risco. Se essa pessoa já teve uma depressão em outro momento, ela corre o risco de ter uma depressão gestacional e uma depressão pós-parto. Se essa mulher, ela já tem um transtorno de ansiedade, isso vai talvez se intensificar na gestação, o transtorno de ansiedade que ela tem. Se ela tem um toque, isso pode se intensificar na gestação. Então, como se fosse o gatilho, né? é porque é um momento de crise, igual eu falei, é um momento potencial de crise. Então, se você já está passando por uma questão de saúde mental, isso pode se intensificar na gestação por causa da gestação. Então, é importante, mesmo que a pessoa já tenha, e eu já vi isso acontecendo, a pessoa já fazia tratamento. E aí ela me procura como psicóloga perinatal, por causa da especialidade na gestação. Por quê? Porque a gestação intensificou o sintoma. Entendeu? Porque o que já era ruim ficou pior depois da gestação. O que já estava difícil de lidar, ficou muito mais difícil de lidar depois da gestação. Então, a gente vai trabalhar essas questões, né? E agora que eu descobri isso, que eu não sabia, por isso que eu tô falando assim, eu tinha uma noção de pré-natal psicológico, mas eu não tinha essa consciência dessa diferença, né? Porque para mim, confundia. Então, para mim, a minha imagem maior era dessa terapia trabalhando o que a gestação intensificou, entendeu? Nesse processo aí dessa pessoa, né? Então, pelo que eu entendi, o pré-natal psicológico é como se fosse, tipo, uma semana por mês de gestação? É tipo assim, já que você falou que geralmente é de 8 a 10? Sim, geralmente um encontro por semana durante 8 semanas. E é um trabalho preventivo, né? É um trabalho que trabalha... Então tipo, são semanas seguidas, por exemplo. Você faz, não quer dizer que você tem que fazer, tipo assim, daqui a 15 dias, não. Geralmente são semanas seguidas. Sim, sim. Eu gosto de trabalhar pré-natal psicológico a partir da do segundo semestre. Segundo trimestre. No segundo trimestre. Isso. Trimestre. Segundo trimestre. Porque aí já passou a fase da ambivalência, né? Porque o primeiro trimestre é muito marcado O que é ambivalência? Vou explicar, né? Ambivalência é quando a gente fica dividido entre gostar e não gostar de algo. A gente fica ambivalente. Eu quero e não quero. Eu quero estar grávida, mas não quero estar grávida. Eu quero beber, mas não quero beber. Muitas mulheres se assustam quando estão grávidas, quando vê lá o positivo, né? E dá uma sensação esquisita, estranha. Tipo assim, eu quero ter um bebê, mas eu não queria agora. É muito comum ouvir isso, né? Eu tava tentando engravidar, eu já vi tanto isso. Eu tava tentando engravidar, mas na hora que veio o positivo, eu assustei como se eu não quisesse aquele bebê. E a mulher fica assustada. Pô, peraí, eu planejei esse bebê, eu tava esperando esse bebê, eu tentei tanto esse bebê, e agora que esse bebê veio, eu fiquei triste, em vez de ficar alegre, eu achei que eu ia ficar alegre, não triste. E aí a gente vai trabalhar que ter ambivalência é muito comum, acontece com todas as mulheres, né? Algumas com mais intensidade, outras com menos, e a gente vai trabalhar a ambivalência. Então, o primeiro trimestre é muito marcado dessa ambivalência. A mulher ainda está se conectando com a ideia de ter um bebê, então não existe talvez um vínculo com o bebê. Esse vínculo ele vai ser construído mais para frente com o tempo, né? A gente ainda não tem muita ideia, assim, o bebê ainda não mente, às vezes não sabe o sexo do bebê. Então, a gente tem pouco recurso para trabalhar no primeiro trimestre, tá? Mas dá para trabalhar também. Principalmente se essa mulher já está adoecida. Porque eu já peguei mulheres, por exemplo, que buscaram a terapia com 7 semanas de gestação. Porque assim que descobriu a gestação, já estava adoecida. Então, ali já vai trabalhando ali as emoções. E eu amo trabalhar com essas que chegam com 8 semanas, porque é notória a diferença de como elas chegam no último trimestre. Então, a mulher que trabalha na psicoterapia desde muito cedo, ela chega no terceiro trimestre tranquila, com ansiedade que a gente considera normal, porque ficar ansiosa, gente, numa gestação é normal, né? Não tem como não ficar ansiosa, você vai ter um bebê. Obviamente você vai ficar ansiosa, né? Mas não é a ansiedade que a gente considera tóxica, que é aquela ansiedade
que atrapalha a vida, que paralisa, aquela ansiedade que não deixa a gente fazer as coisas, que não deixa a gente tomar decisão, que é uma ansiedade que causa muito prejuízo para a mãe e muito prejuízo para o bebê, tá? É importante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas elas não têm dimensão de como a ansiedade afeta o cérebro do bebê como é que fala? Em construção ali, em desenvolvimento. Né? Então, uma mãe com uma alta ansiedade, ansiedade tóxica, tá, gente? A ansiedade que é adoecida mesmo, não a ansiedade do nosso cotidiano, isso vai causar alterações no bebê, de desenvolvimento, parto prematuro, um bebê de baixo peso. Isso não é para culpabilizar as mães. É só para a gente saber que se você tem uma mãe perto de você e você nota que ela não está bem, é hora de procurar o tratamento e não ficar esperando. Sim. Eu já atendi gestantes com esse problema que você falou que você teve, do colo irritado. Por quê? Porque ao se deparar com as mudanças, com as dificuldades de se conectar com o bebê e tudo que ela estava com medo ali, começou a piorar a situação. Então, o tratamento psicológico ali já não encaixava mais o pré-natal psicológico, entende? Porque já existia uma doença, já existia algo que a gente precisava trabalhar. Já existia um transtorno ali que precisava trabalhar, tá? Mas... então, o pré-natal psicológico é como se fosse mesmo um processo de prevenção e promoção, né? Para o processo do nascimento em si, né? Para a chegada real desse bebê. Então, assim, é realmente uma fase educacional e que traz a gente para refletir, né? Sobre como a gente está, como a gente vai se preparar, o que a gente, né, pensa sobre aquele processo. Então, pelo que eu entendi, é uma questão preventiva e de promoção da sua saúde para você chegar bem do período do nascimento. Eu lembro que o meu ginecologista, ele falava assim comigo: Janice, você não está se sentindo bem agora, quando o bebê nascer, assim, vai te exigir muito mais, né? Mentalmente, psicologicamente. Então ele falava, você tem que se preparar, buscar se preparar e melhorar agora, porque senão quando nascer vai ser assim, como diz, a bomba explode, né? E é o que a gente vê, né, Karine? Assim, as pessoas, às vezes, o corpo vai dando sinais, a pessoa já vai percebendo, mas não procura, porque não tem apoio também, né? Muita gente fala que é bobeira, que a pessoa tem que ser forte, tudo. E aí é isso, quando nasce, vem um parto, vem a amamentação, ou vem uma doença, né? Um filho doente, alguma intercorrência com a mãe também, ou algum contexto familiar, né? Igual a gente falou aí, às vezes pode vir um luto, pode vir uma mudança de emprego, tem várias coisas que tiram aquela rotina ali. Se a pessoa não estiver bem mesmo, gente, ela desespera, né? Ela desespera, ela adoece literalmente, né? Então aí você vê que eu não tinha noção dessa questão. Você falou, então, pré-natal psicológico, um pouco da promoção, da prevenção, são temas específicos, né, que você traz para trabalhar, e quando já tem mesmo sinal de adoecimento, alguma coisa, você trabalha na psicoterapia, né? Mais especificamente aquilo ali. Mas mesmo que eu não veja assim, sinal de adoecimento, eu vejo que assim, as mulheres se beneficiam muito da psicoterapia, né? Que vai trabalhando toda semana ali. Por quê? Porque ali a gente vai trabalhar a história. A nossa história é importante, né? Como que foi a nossa infância? Qual o estilo parental que a gente tem? Como que foi os nossos pais? Como que foi quando eu nasci? Eu fui um bebê desejado? Não fui. Fui amamentado? Não fui. Tudo isso vai ter um impacto. A nossa história foi construída. E a gente está tendo um bebê e a gente revisita a nossa história no puerpério, de forma inconsciente, né? Então, às vezes uma mãe não está conseguindo amamentar, e aí é uma questão que eu vejo isso, gente, acontecendo direto. A mãe chega e fala, não estou conseguindo amamentar. E aí a primeira coisa que eu começo a investigar, você mamou quando você nasceu? Ah, não, minha mãe me amamentou não. Minha mãe me amamentou um mês só. Me amamentou só 3 meses. E aí a gente tem que trabalhar para separar as histórias, né? A minha história de bebê é uma e a história do meu bebê é outra. E eu tenho que fazer essa desconexão ali, eu tenho que trabalhar isso para conseguir amamentar meu bebê sem culpa por não ter mamado na minha mãe. Então a gente tem que trabalhar. Só que isso tudo, gente, é tão sutil
que se você não estiver atento, se você não estiver com a escuta ativa, se não estiver ouvindo direito, né, uma escuta especializada, você não vai saber, você não vai ouvir. Então, é importante que a gente entenda, né? Às vezes, é um bebê que mamou muito. É um bebê que mamou muito quando nasceu, amamentou até 2, 3 anos, e aí a mulher se sente incapaz de amamentar como foi amamentada quando nasceu. E aí, de novo, a história cruza, a gente tem que fazer, né? Entender que é uma nova história, um novo bebê está começando de novo. Então, a gente vai fazer isso na psicoterapia. Então, as histórias, elas são importantes. Então, mesmo que a mulher não tenha nenhum sinal de adoecimento, mas tem história. E quando tem história, a gente tem que trabalhar. Sempre tem algum trauma. E aí eu fico admirada, por isso que eu acho que eu, assim, por isso que eu acho que eu fui para estudar parentalidade, porque assim, é um mundo complexo, assim, que a gente não tem noção do impacto. Hoje eu falo para todo mundo, gente, a gente não tem noção do impacto que a gente pode, que a gente faz nos filhos da gente, né? Da condução, a forma que a gente educa, a forma que a gente cria, né? A forma que nasce. Então, assim, tem um impacto gigantesco, né? E são poucas pessoas ainda que querem se abrir para reviver o que elas passaram, porque isso muitas vezes traz as dores, traz os traumas, né? Também aquela questão da romantização, né? Da família, da educação, da infância. E é uma coisa muito séria mesmo, assim. Então, por isso que assim, o assunto parentalidade consciente, gente, não tem como a gente hoje não estudar e não falar, né, Karine? Porque Sim, com assim, certeza. é a gente respeitar essa criança que vai nascer, que ela tem os desejos dela, ela tem o jeito dela, ela não vai ser o que a gente quer, né? Ela vai ser o que ela quer, o que ela, né? O que a gente vai mostrar de exemplo, é o que ela é, o que a gente vai dar de exemplo para ela, né? Então você vê que aí vai mudando tudo. Então por isso que assim, a perinatalidade junto com essa questão da parentalidade depois, assim, é algo assim, quando a gente começa a ter consciência, aí você começa a ficar preocupada, você fala assim, meu Deus do céu, assim, é muito sério mesmo. Assim. Mas é importante, e aí quando você fala sobre ficar com medo, eu falo isso muito para os pais, não se preocuparem com o que já passou. Porque a gente é mutável, entende? Nós somos mutáveis. Senão, por que fazer psicoterapia se a gente não pode mudar? Né? Então, às vezes eu tive uma infância muito ruim, com pais, né, que foram negligentes mesmo, que apanhei muito na minha infância, mas isso não significa que eu não possa mudar, né? Não significa, pode ser que seja uma pedra difícil de quebrar, vai demandar, vou ficar 5, 6, 10 anos na terapia, sim, mas é possível, né? E aí é entender assim que, porque senão gera culpa. Né? A gente tem que entender, a gente tem que se responsabilizar, mas sem culpabilizar. É diferente se responsabilizar de se culpar, né? Eu vejo muito isso com os pais que ficam, que às vezes têm medo da parentalidade consciente, falam, não, mas meu filho já tem 10 anos, eu já fiz tudo que você falou aí que tinha que fazer do outro, eu já fiz tudo errado. E agora, o que eu vou fazer? E aí é entender assim, tá tudo bem, né? Ainda dá tempo, né? É bom que ele despertou, né, para essa mudança. O importante, né? É o que você vai fazer a partir de agora, não o que você fez até agora. E aí a gente fala muito do afeto, né, Karine? A gente faz muito essa questão do afeto, do respeito, né? De escutar essa criança, de observar, você estava falando, né? Hoje a gente fala muito para as mães, observa seu bebê, olha para o seu bebê, presta atenção no seu bebê, porque cada bebê é de um jeito, cada filho é de um jeito, né? Não dá para a gente ficar imaginando o que vai acontecer, olha para ver o que vai acontecer. O acolhimento, ele é importante a gente entender, né? Então, por isso a história era tão importante a gente trabalhar isso na gestação, porque se eu não fui muito acolhida quando eu nasci, pode ser que eu tenha dificuldade de acolher o meu bebê, porque eu não tenho essa referência parental positiva, né? Se a minha mãe teve depressão pós-parto quando eu nasci, eu corro o risco de não saber, de sofrer mais no puerpério, de ter um baby blues mais intenso. Então, as histórias, elas são importantes, né? Então, se a minha mãe teve depressão pós-parto, Karine, eu posso ter depressão pós-parto? Não é isso, tá? Mas existe um risco, né? A gente tem que ouvir essa história, ver o que foi possível ser feito, né? O que recurso emocional que essa pessoa tem para lidar com as crises. Entende? Então, a gente vai ter que ouvir essa mulher e entender. Então,
Então, a gente vai trabalhar uma coisa que eu trabalho muito no pré-natal psicológico, que eu vejo que é importante, é o baby blues. Explicar o que é baby blues, o que é depressão pós-parto, o que é psicose puerperal, que é quando a mulher perde a noção da realidade. Então, eu vou explicando tudinho. Quando a pessoa toma consciência do que é, por exemplo, ela vai saber, meu bebê tá com 1 semana, eu não paro de chorar. Baby blues. Acontece com 90% das mulheres e é esperado que isso A aconteça. ambivalência acontece muito no pós-parto também, né? Nessa fase do baby blues, né, Karine? Quando o bebê nasce, é como se abrisse um abismo entre a mãe e o bebê. Porque até então o bebê estava dentro da mãe. A mãe não conhecia o bebê, né? E ela cria um vínculo com o bebê que a gente chama de bebê imaginário, né? Quando o bebê nasce, essa mãe tem que desconstruir o bebê que ela imaginou para construir, para poder se haver com aquele bebê real, com aquele bebê que está na frente dela ali. E às vezes há um distanciamento ali. Então a gente vai ter que entender que a mulher chorar, se sentir mal porque tem privação de sono, né? Se sentir mal porque ela está revisitando questões inconscientes de quando ela era bebê, de ter dificuldade de acolher o bebê, de ter dificuldade de se conectar com o bebê. Isso faz parte desse início da vida com o bebê, né? E aí a gente vai entender o que vai ser um gatilho para a gente pensar, né? A intensidade. Como é que está sendo a intensidade disso? Essa mãe, ela tá chorando, mas ela consegue pegar o bebê no colo? Ou ela não consegue nem pegar o bebê no colo mais? Ou ela não consegue nem olhar nos olhos do bebê mais? Ela pega o bebê, ela tem vontade de jogar o bebê pela janela, porque eu já atendi pacientes assim, com depressão pós-parto já grave, já bem no início. Então a gente vai ouvir essa mulher e entender a intensidade do que ela tá falando, né? Ficar triste, chorar, porque está sendo um momento difícil de se adaptar, é isso mesmo, é a realidade. Agora, a gente vai ficar atento à intensidade desse sintoma, à gravidade desse sintoma. Ter uma labilidade emocional, o que é labilidade emocional? É a mulher ficar mais prostrada, não querer fazer nada, querer, sabe, ficar mais deitada. Isso faz parte do puerpério e é bom que isso aconteça, tá? E aí, às vezes, as pessoas quando falam que é bom que a mulher fique mais prostrada, mas por quê? A vida com o bebê é muito monótona, né? O bebê faz cocô, mama, toma banho, troca de roupa, gofa, e você faz isso tudo de novo um monte de vezes no dia inteiro. Então, se você estiver em agitação, se você estiver querendo sair pra balada, você não vai cuidar do seu bebê. Entendeu? Então, é como se o nosso organismo nos preparasse para essa vida mais mórbida com o bebê, sabe? Essa coisa mais parada. Então, a mulher fica sem vontade mesmo de fazer algumas coisas, ela não quer sair, ela quer ficar só em casa com o bebê dela. E isso faz parte desse processo de adaptação, tá? Então, não é algo pra gente ter medo. O puerpério não é algo pra gente ter medo dele. De forma alguma. O puerpério é a adaptação. É quanto tempo essa mulher vai demorar para entender que agora ela é mãe e que ela vai ter que mudar a vida dela e que tudo vai mudar. A forma, ela era uma pessoa e agora ela é outra. Ela era a Karine, agora ela é a Karine, que é a mãe da Sofia. E isso implica um monte de coisas. Como as pessoas não me tratarem mais só como mulher, me tratarem como mãe. Como eu ir no hospital com a minha filha, as pessoas não me chamarem pelo meu nome, mas me chamarem de mãe, né? Ô mãezinha, ô mãe da Sofia, né? Então a gente despersonaliza, né? A gente acaba tirando aquela identidade que a gente tinha antes para construir uma nova identidade que agora é mãe de alguém. E tudo isso exige muito do nosso emocional. Se o nosso emocional está fragilizado, a gente talvez não vai dar conta disso sem adoecer. E se adoecer é fazer o tratamento. E eu falo muito isso. Às vezes a gestante chega, eu vim fazer a psicoterapia porque eu não quero ter depressão pós-parto. E aí eu falo assim, não tem garantia. A gente vai fazer a psicoterapia, a gente vai te fortalecer, a gente vai trabalhar suas questões emocionais. Agora, se você não vai ter depressão pós-parto, não tem como a gente saber, a gente não tem bola de cristal para ver o futuro, entendeu? E aí a gente vai trabalhar que a gente tem que estar aberta ao curso da vida. E se lá na frente, Karine, eu tiver uma depressão pós-parto, a gente vai fazer um tratamento. Se precisar, a gente vai tomar um remédio, que é muito bem-vindo, se muito bem indicado, né? E é isso que a gente vai fazer, a gente vai lidar com a realidade.
né, que a vida proporcionou ali pra gente. Não tem como a gente saber o que pode acontecer. Às vezes, a mulher faz o pré-natal psicológico, ela faz a psicoterapia, mas aí ela tem um parto traumático. Ela tem um parto do horror, assim, que, sabe, muda ela de eixo. A gente vai ter que lidar com a realidade. Entendeu? Quer dizer que todo o trabalho que foi feito foi por água abaixo? Não. Quer dizer que a gente vai ter que lidar com um trauma emocional aí que talvez tenha um impacto na vida dela com o bebê. E, inclusive, ela venha a ter uma depressão, mesmo fazendo terapia, mesmo fazendo pré-natal psicológico. Mas os estudos científicos comprovam que fazer um pré-natal psicológico reduz os riscos de terem adoecimentos no pós-parto. Isso aí, vários estudos científicos já Que é fizeram o essa trabalho de correlação. prevenção, né? O trabalho de prevenção, proporcionar qualidade, né? Não sei como é que vocês falam aí. Eu falo qualidade de vida, eu falo a questão mental mesmo, dessa condução, né? Sim. Eu falo agora que eu lembrei, quando Clarice tinha 1 mês, eu voltei para terapia. Porque eu já estava angustiada com algumas questões, por exemplo, o pai da Clarice era um pouco inseguro, então às vezes eu não conseguia ir na padaria, por exemplo, porque ele tinha medo de ficar com ela, e aquilo foi me afobando, assim. Então eu falei, não, eu vou para terapia para saber, né, eu que vou, para saber como conduzir, como que eu vou enfrentar essa realidade, né? Eu lembro que eu acho que eu fiz durante uns 4 meses, e quando eu ia voltar a trabalhar, praticamente a gente encerrou essa fase mais crítica. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu fui desligada da empresa, né? Então, foi um baque gigantesco para mim. Eu trabalhava 12 anos, praticamente, num regime de exclusividade nessa empresa. Eu lembro que nesse primeiro mês pós-demissão, assim, o cuidar, a Clarice estava com 5 meses, aquela fase que começa a engatinhar, que já querer subir. E aquilo, para mim, eu estava tão irritada, né? Tão nervosa com a situação, que eu estava descontando nela. Né? E aí eu já comecei a descontar nela, mas na realidade o problema estava comigo, né? Eu precisava resolver a situação comigo, eu não estava bem psicologicamente, só que aí o que a gente faz? A gente leva o problema para as reações da criança, né? Sim. É o que a gente trabalha muito na parentalidade, né? O pai reclama muito do filho, aí eu sempre falo, como é que você está? Né? Olhe para você, né? Como é que você está? Então, muitas vezes, a reação do filho, ou o que está incomodando, o comportamento do filho que está me incomodando, na realidade é eu que não estou bem e está gerando. Eu só visualizo o problema no filho, mas eu não visualizo o problema em mim. Né? Então, quando a gente fala, eu penso nessa questão toda do trabalho psicológico, é esse autocuidado nosso. Se a gente não está bem, mãe, pai, gente, a gente vai só enxergar os problemas na criança. Porque a gente não consegue enxergar as nossas reações e que a gente muitas vezes precisa de ajuda. E as mulheres, que eu reparo muito, né? E aí a gente como profissional, todos os profissionais dessa área, né? Que a gente tem que ter muito, né? É escutativa, né? É escutar sem julgar, é escutar sem querer, né? Dar uma solução muitas vezes, ou dar um conselho. Não, aquela mulher às vezes quer simplesmente falar. Então, as mulheres, elas têm medo muitas vezes de falar que deu uma mamadeira. Elas têm medo de falar que deu uma chupeta, que deu uma mamadeira, ou que deu uma fórmula. Você vê quando elas falam assim, elas já preparam para tipo assim, ela já fala assim, olha, né? ela fala assim, não, eu sei que você não vai. Aí eu falei, não vou o quê? Aí ela fala, não, aí eu falo, não, eu entendo, né? Eu compreendo, eu me coloco no seu lugar. Então, você vê como que elas têm medo de falar a fragilidade, né? Ou que elas realmente estão precisando de apoio. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais não estão preparados. A gente já recebe, às vezes, com julgamentos, né? Ou recebe sem tempo para escutar essa mulher, né? Eu tô até com a camisa aqui da Mami Bem, que é mais acolhimento, menos julgamento, né? Então, e aí é isso. E essa mulher, quando ela vem com esse preparo, que ela faz o protagonismo dela, então se ela vai receber os pitacos, ela vai receber os palpites, as pessoas vão dar opinião, ou às vezes ela vai vivenciar uma realidade que ela não estava esperando, mas ela vai conseguir enfrentar aquilo de forma que ela não se desequilibre, né? Que ela não saia do eixo ali, que ela vai caminhar e aquela tempestade vai passar. Muito bom, isso mesmo, né? Não é? É entender que a única coisa que a mulher precisa nesse momento que já é tão desafiador é de uma escuta, né? Já dizia Freud lá em 1900, né? A cura pela fala.
E é assim que a gente se cura mesmo, né? A cura pela escuta ali, pela fala, né? A gente deixar, mas não é só falar, é também ser ouvido, né? E aí entra o profissional, né? O psicólogo, né? Que dá essa escuta que você está falando. Uma escuta que suporta o sofrimento do outro, que é isso que a gente faz, né? A gente escuta enquanto a gente suporta aquilo que às vezes as pessoas não conseguem suportar. E é isso que o psicólogo faz. Às vezes as pessoas ficam tentando dimensionar, né? O que que é o trabalho do psicólogo? Mas é isso o nosso trabalho. Às vezes é suportar o que a pessoa não está conseguindo suportar sozinha. Entendi. Ai, gente, eu amo psicologia. Eu acho que eu ainda vou fazer. Eu falo que eu ainda vou fazer psicologia. Eu amo. É um mundo assim, é muito bonito, assim, quando a gente começa a ter consciência, verificar, igual você falou, a gente pode mudar, né? Quando a gente começa a ter consciência da nossa vida, das nossas ações, de como conduzir ali. E eu falo, e quando a gente torna-se pai e mãe, gente, é uma mudança que sai, tira a gente da zona de conforto, né? Tira a gente ali, mas é uma mudança para a gente evoluir. Né? É Sim, uma mudança para a gente evoluir. eu gosto de pensar na parentalidade como uma oportunidade. É Isso uma mesmo. oportunidade de mudança radical que a gente pode fazer, né? E aí é o meu propósito. Eu trago muito isso para as mães. O propósito é uma maternidade mais leve. E a maternidade vai ficar mais leve quando a gente aceita ela. Do jeito que ela vem, do jeito que ela Sim, tá, né? E aí ela fica mais leve. A gente entender qual que é o nosso propósito. Né? Eu trago muito isso para os pais, principalmente no pré-natal psicológico. Por que que você teve filho? Qual que é o propósito? Por que isso? Né? E às vezes eles ficam perdidos, não sabem responder. Né? Por quê? Porque não para pensar nesse tipo de coisa. Por que que eu tive filho? é, Qual que é o meu propósito na vida dele? O que que eu estou proporcionando para ele de vida? O que que eu quero disso, né? Que tipo é. de mundo eu quero mostrar para o meu filho, né? E aí a gente vai trabalhando os propósitos, que é também um trabalho que é importante ser feito. E aí eu falo assim, é tão importante isso, porque hoje, assim, quando a gente lembra de uma gestante, tudo foi chegar um filho, o que que me vem muito na cabeça? Compra. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que montar isso. Gente, a gente tá assim, tão bombardeado nessa questão do adquirir que a gente esquece do real, tipo assim, não, tá nascendo uma criança, né? Nós vamos educar. Assim, a gente esquece disso, isso fica como Sim. se fosse lá no segundo plano, entendeu? O que importa Uhum. é comprar, é adquirir as coisas. E aí a gente começa a perder. E quando vem os enfrentamentos, né, a realidade diferente da expectativa, primeiro que você comentou às vezes a gente pergunta também, é um filho planejado, um filho desejado? Não, não foi planejado não, mas foi desejado. Não, mas eu parei de tomar o remédio, mas eu estava esperando que eu fosse engravidar, tipo assim, daqui a 9 meses. Tipo assim, ela parou de tomar o remédio, ela se programou, mas aí com um mês o bebê veio. Aí eu Uhum. falo, gente, é interessante, né? Dizer, ela parou de tomar o remédio, ela programou para ter um filho, mas, tipo assim, na cabeça dela, não, o filho vai chegar daqui a 9 meses. Não, com 9 meses que eu vou gerar esse filho, né? Não, a partir do momento que ela, né, não está usando o método contraceptivo, ela tem a intenção, ela já está, né? Já está Tá tentando, né? já está tentando, né? E é interessante que as pessoas falam assim, não, eu não planejei. Mas como não planejou, né? Assim, Uhum. você planejou tirar um anticoncepcional, né? Você está tentando, tendo as relações sexuais, tentando. Então, assim, é um planejamento, só que, ou seja, já é uma coisa de distorção, né? Não, mas eu queria que ele chegasse daqui a 9 meses. Uhum. Sim, é a idealização, né? Que eu É a falei, preciso idealização, desconstruir, né? E isso. isso é importante a gente pontuar. Eu falo muito isso, eu trabalho muito isso com as mães. O seu bebê, ele não vai importar se a manta que ele tá usando é de R$ 10 ou de R$ 1.000. Ele importa que ele vai ficar quentinho, entendeu? Seu bebê não É importa mesmo. se o quarto tá todo montado quando ele chegar na sua casa, até porque também ele vai querer dormir com você, nem é no quarto dele. É. Então, assim, às vezes a gente coloca prioridades, né? Coloca para o bebê nascer, eu tenho que estar com o quarto todo pronto, as roupinhas têm que estar todas limpas, tem que estar tudo passado, dobrado, organizado. Na hora que o bebê chega, que ele nunca mais vai ficar dobrado, nunca mais vai ficar organizado, entendeu? Então, assim, é entender
que a gente está querendo, porque às vezes com essa organização... Ai, minha bateria tá acabando. Com essa Nós já preparação, vamos com essa finalizar. organização, tem coisas por trás ali, entendeu? Que são emocionais. Então essa mãe É tá questão de ansiosa. prioridade, né? A gente vai ter que ter prioridades depois, né, Karine? Essa mãe tá ansiosa. Ai, mas o quarto não tá pronto. Ah, mas isso não quer. Mas eu não consegui fazer isso, e já vai gerando aquela ansiedade, né? Ou seja, existe algo por trás daquele sentimento ali que tem a ver com a história dessa mulher. De ter que se preparar para tudo, de não conseguir lidar com mudanças, de não conseguir lidar com a desorganização, de não conseguir lidar com o inesperado. Então, tem a ver com a história dela. E a gente vai ouvir isso e a gente vai trabalhar isso. Isso mesmo. Ai, que ótimo. Adorei, Karine. Nossa, aprendi muito. Também me falei um pouco da minha experiência. É bom, né? Nossa, é ótimo. Agradeço demais. Eu acho que ficou bem... Deu para compreender bem. Eu falei com você que eu ia ter como uma lei aqui. Não deu nem tempo de abrir para pergunta, né? Eu acho que não vai dar tempo. Tá vendo? Não vai dar tempo. Mas você teve alguma pergunta? Eu acho que a gente abordou bem, deu para entender bem, né? Assim, sobre o que é o pré-natal. Eu te agradeço demais. Sim, foi excelente. O pessoal quiser fazer alguma pergunta depois também, ou quiser propor um tema, né? A gente pode retornar e Eu vi aqui que a Érica Pascoal tinha entrado, falou, já e a Karine juntas, que legal, muito massa. Que eu consegui ler, porque eu também não consigo acompanhar isso aqui. Eu não tenho muita praticidade para ficar acompanhando os inscritos aqui, não. Mas agradeço novamente, Karine, parabéns pelo seu trabalho. Você quer falar um pouco do seu curso? Sim, claro. Do seu curso? Fala. Pessoal, quem quiser, né, saber um pouco mais sobre o curso Educando Pais e Filhos que eu falei no início da live, né? Tem uma página, tá no link da minha bio, mas também pode me mandar uma mensagem ou no WhatsApp ou lá pelo Instagram, que eu esclareço as dúvidas, né? É um curso que eu preparei com muito carinho, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer a disciplina positiva, mas também de se conectar com tudo isso que eu falei, né? O meu curso, eu vejo assim, o diferencial dele, né? O método que eu criei, que é o método AFC, que é o afeto, a firmeza e a conexão. Não é só sobre a gente aplicar as ferramentas da disciplina positiva, porque não é só isso que eu ensino no curso. O que eu trago no curso é conectar com a criança interior, fazer esse trabalho emocional para que você consiga se conectar com o seu filho e aí sim você consiga aplicar as ferramentas da disciplina positiva. Então, eu acho que esse é o diferencial do curso. Se vocês quiserem saber um pouco mais, aí eu posso explicar isso melhor, é só entrar em contato comigo lá. Isso, então é um autoconhecimento, né, Karine? A gente precisa se autoconhecer para a gente, né, exercer essa parentalidade consciente, né? Isso mesmo. Aqui, vamos dar um sorriso aqui para a gente dar um print nessa tela? Vamos lá. 1, 2 e... Aí! Obrigada de novo. Viu? Eu que agradeço. Agradecer aqui nossas filhas também, né? A Clarice e a Sofia, né? É Sofia que é sua? Sim, Sofia. Porque elas que também trazem essa evolução nossa aí, como na parentalidade, nesses incômodos aí para trabalhar na assistência materno-infantil. Viu? Agradeço a todo mundo que participou. Vou deixar a live aqui gravada. Assistam, divulguem. Que é um assunto que traz, né, muito impacto positivamente aí nas nossas vidas e no mundo em geral, né? Porque essa vai ser esse adulto saudável, né, Karine? Mentalmente e fisicamente, né? É o nosso propósito, né? Agora, se isso vai acontecer, não depende. Não depende. Isso mesmo. Não depende da gente, né? Aqui, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo aí, Tchau. Boa noite para todo mundo. Deus nos abençoe. Tchauzinho.